Como auxiliar uma pessoa que tem um macroadenoma hipofisário, ou seja, quem tem um problema de tumor na hipófise. Então é um caso bem sério, onde eu tive excelentes resultados. Então é necessário que se divulgue para um maior número de pessoas possíveis, para que eles possam também ser auxiliados da mesma forma que esse cliente paciente foi. Tá bom? Em nenhum momento, quero deixar claro aqui para vocês, em nenhum momento ele parou com nada em questão do auxílio, das orientações, das recomendações médicas. Eu simplesmente entrei com a auriculoterapia, que foi a minha escolha, no meio de tantos tratamentos, foi a minha escolha trabalhar com a auriculoterapia para tentar auxiliar da melhor maneira possível. E o resultado foi tão fantástico que não pode morrer comigo isso, tem que ir para as pessoas. Então, quem conhece pessoas que têm esse tipo de problema, que está passando por esse tipo de problema, é óbvio que cada pessoa funciona de uma forma, mas mesmo que seja em outra parte, em outra cidade, eu estou em São Paulo, mas mesmo que seja em outra parte do Brasil ou até do exterior, é necessário que se procure um profissional então da área para que possa trabalhar isso que eu estou mostrando aqui. Então fica aí a minha contribuição para os profissionais auriculoterapeutas da área e também para as pessoas que têm esse tipo de problema, para que eles procurem então um profissional que saiba lidar com essa situação. Vamos ao caso? Então acontece o seguinte, pessoal. Um homem de 60 anos teve fortes dores no peito, no braço, foi internado e sofreu um infarto do miocárdio. Naquele dia ficou, lógico, internado e no dia seguinte amanheceu com fortes dores de cabeça e essa dor era gigante, nem a morfina melhorava e assim a dor vinha, começou a inchar, né, nesta região, mas a região temporal, ela começou a aumentar e o olho fechou completamente. Ele ficou caído, ele fechou completamente, não tinha movimento nenhum. E assim ele ficou no hospital fazendo testes, exames, quando então foi relatado que era um macroadenoma hipofisário benigno, menos mal, né? Mas é uma doença rara. E junto com isso veio também o diabetes insípidos, que faz o que esse tipo de diabetes? De verdade, eu nem conhecia, não tinha lidado com isso. Ele faz com que a pessoa ingira muita água e, ao mesmo tempo que ingira muita água, ele também urina e assim o potássio vai embora, a pessoa fica bastante debilitada, bastante debilitada. E foi isso que aconteceu. Para esse tipo de problema do diabetes, eles utilizam um spray específico, é um medicamento que não é fácil de ser encontrado, o valor dele também é bem alto, e ele usa esse spray nasal para que controle esse tipo de problema com diabetes. Então, quando ele saiu do hospital, essa pessoa, ele saiu com inúmeros medicamentos para ser tomado e todas as orientações, inclusive, e já sabia que ele. Porque o tratamento dele, pessoal, o mais difícil disso tudo é que são tratamentos antagônicos, eles são contrários, ou seja, eles precisam utilizar um tipo de medicamento para deixar esse sangue mais fluido para que não sobrecarregue o músculo cardíaco, visto que teve esse problema cardíaco, e ao mesmo tempo a hipófise está com hemorragia, ela está sangrando. Então, como você afina o sangue se tem algo sangrando lá dentro? Então, foi bem difícil, foi uma equipe médica maravilhosa que cuidou dele, mas voltou para casa muito debilitado.
fisicamente e emocionalmente, porque durante todo o tempo que ele ficou lá, e ele ficou 1 mês internado, esse olho não abria, ele tentava forçar para abrir e era bem complicado. Então foi nesse estado que eu cheguei para fazer este tipo de trabalho. E eu acho que a gente não tem que ter medo, né? Porque a auriculoterapia, ela não vai atrapalhar em nada, ela vai levar o corpo ao equilíbrio. Então, os medicamentos devem continuar, em nenhum momento, é importante que se diga isso, em nenhum momento foi parada alguma medicação. Quem tem que fazer isso é o médico, eu não sou médica, eu só sou uma terapeuta integrativa, mais nada. E aí o que ocorre? Eu fiz a escolha de alguns pontos, um raciocínio clínico, me debrucei nos livros para entender cada medicamento, se tinha efeito colateral, se tudo aquilo que ele estava sentindo, porque ele sentia muito essa questão de dormência nas pernas, olhava para ele, as unhas estavam bem arroxeadas, então eu já sabia que não estava circulando direito, mas eu precisava entender que tinha algo sangrando lá. E ele chegou tão para baixo para mim, tão para baixo, porque já sabia que teria que fazer uma cirurgia desse macroadenoma, que é uma cirurgia feita pelo nariz. Para quem não sabe, a hipófise, ela fica bem no centro, né? Se dividir a nossa cabeça, vai ficar bem no centro, aqui entre a sobrancelha, entre mais o olho, né? Lá para dentro na cabeça, e se você dividir a cabeça no meio, traçar uma reta por cima, é onde está localizada essa hipófise. A hipófise é pequenininha, mas ela dilatou porque adoeceu. E o comando da hipófise para os nossos hormônios é gigante. E eu ficava pensando muito nisso no momento de fazer esse raciocínio clínico. Mas eu fiz, tudo que eu testei deu muito certo e preciso dividir isso com vocês. Não é justo esse tipo de informação ficar preso comigo. Eu não quero, eu quero que vá para o maior número de pessoas, tá bom? E aí eu conto com vocês para isso, vamos ajudar essas pessoas. Bom, a primeira coisa que eu precisava pensar lá na auriculoterapia é que eu tinha uma hipófise, eu tenho na auriculoterapia pontos que são importantes e que são necessários em todo o tratamento, que é o sistema nervoso central, o rim e o sistema nervoso autônomo. Esses 3 pontos sempre serão obrigatórios nos tratamentos. Ocorre que no momento de fazer a auriculoterapia, eu trabalho com a auriculoterapia neurofisiológica, que ela abraça uma parte da auriculoterapia chinesa e uma parte da auriculoterapia francesa. Trabalho também com o laser, mas mesmo trabalhando com o laser, eu gosto de trabalhar com as sementes após o laser, porque fica fácil para a pessoa estimular esses pontos, porque ela precisa estimular pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Então, o que eu fiz? Eu usei esses 3 pontos que são necessários: sistema nervoso central, rim, sistema nervoso autônomo, e fui então fazer um raciocínio clínico, pensando inclusive em tudo que poderia acontecer e no medicamento, né? Quais as contraindicações, quais os efeitos colaterais que eu poderia trabalhar na auriculoterapia para ajudar. A auriculoterapia não interfere em absolutamente nada. Ela vai apenas levar o corpo ao equilíbrio. Eu pensava o tempo todo, se essa hipófise estivesse liberando um pouquinho de hormônio, eu quero pegar esse pouquinho e transformar ele para ir para o órgão certo. E eu ficava fazendo esse tipo de raciocínio e foi assim que eu dei andamento. Fora esses 3 pontos, eu usei, obviamente, eu tenho aqui uma sequência de pontos que eu vou falar para vocês e depois eu ponho um mapinha, tá bom? Então, eu usei o ponto da hipófise, pensando no desequilíbrio hormonal, pensando em tumor,
porque esse desequilíbrio hormonal foi por tumor, ou de outra origem também, tá? Também serve para hipotiroidismo, hipertiroidismo e para o diabetes. Não especificamente para esse tipo de diabetes, mas uma pessoa que estava obesa, como no caso dele, já tinha indícios que poderia aparecer o diabetes, tá? Pensei também no ponto adrenal. Por que que eu escolhi o ponto adrenal? Porque é um ponto anti-inflamatório. Tá? Pensei nele porque a hipófise é responsável por controlar os hormônios, como o cortisol e outros. Então, era importante que eu tivesse essa adrenal para esse fim, pensando na liberação de alguns hormônios, pensando na condução desses hormônios de melhor forma e pensando também que ele poderia auxiliar nessa questão de inflamação. Porque que mais? Utilizei, lógico, o intestino grosso, usei dois, intestino delgado e intestino grosso. Por que que eu fiz essa escolha? Ele estava com o estômago muito dilatado e, obviamente, com tudo que ele passou, a obesidade, gases, a quantidade de medicamento que estava ingerindo, era necessário que eu fizesse dessa forma. Também coloquei o ponto encéfalo. Nós temos esse ponto também na auriculoterapia. Porque essas enxaquecas que ele tinha devido ao trauma, ou devido ao tumor, ou também devido às cirurgias, também eu posso utilizar. Paralisia cerebral, facial, tudo isso a gente utiliza. No caso dele, os nervos partem lá do encéfalo e se conectam aos órgãos dos sentidos e músculos. O problema dele não era muscular. Então, eu estava com um pinçamento do nervo óptico. E esse ponto vai também trabalhar o nervo oculomotor com a função motora responsável por esse movimento dos olhos. Então, por isso que eu pensei no encéfalo, porque ele vai agir nessa função dos movimentos dos olhos. Coloquei no olho direito o ponto do olho, que é o ponto local, é necessário que se coloque o ponto local. Sempre que tem problema com o olho, obviamente eu tenho que colocar um ponto que seja no local onde está acontecendo. Eu coloquei também o ponto da alegria, porque eu tinha que melhorar as condições emocionais dessa pessoa, que estava muito para baixo, né? Quando você ouve de um médico não tem mais jeito, a gente não sabe nem se esse olho vai abrir ou não, ele pode ou não abrir se fizer cirurgia, mas a gente não pode te dar nenhuma garantia disso. Então é desesperador para quem depende, né, para trabalhar, depende da vida, depende de tudo, né? Desesperador. Então é necessário que a gente aumente, né, essa força de ânimo, mesmo ele estando debilitado, era necessário que eu trabalhasse esse ponto da alegria. Ápice do antitrago, eu também usei esse ponto. Eu tinha que fazer uma escolha. Não usei todos os pontos juntos. Em algum momento eles ficaram todos juntos, tá bom? Então, o ápice do antitrago, quando você tem tumor com massas tumorais, edema ocular, qual é o cuidado que a gente tem com esse ponto? Como ele é altamente relaxante, a gente precisa tomar cuidado para ele não baixar demais a pressão, e a pressão dele estava muito baixa. Então foi um ponto que eu escolhi, eu dei preferência lá para o outro ponto do que para esse. Mas em algum momento eu também utilizei ele, pelo menos uma vez eu fiz o uso dele, tá bom? Glândulas endócrinas, lógico que ela não podia faltar, né? Desequilíbrios endócrinos, alteração da hipófise decorrente de tumores, vai servir para isso e para o diabetes também. O ponto do baço,
também foi outra escolha minha. Sempre que eu tenha problemas que envolvem sangue, eu vou, para mais ou para menos, eu vou estar utilizando o ponto do baço. Então, anemias, hemorragias, sabe, eu sempre posso estar utilizando, e mais para fortalecer a imunidade desse paciente, tá bom? Metabolismo foi o outro ponto que eu utilizei. Também o metabolismo, ele serve para inúmeras coisas. Esses pontos que eu estou falando para vocês, eles servem para outras coisas também, tá bom? Mas, no caso, eu escolhi o metabolismo porque ele cuida também especificamente de tumores da hipófise, tá? Além do e hipertireoidismo, o diabetes, edemas, linfoedemas severos, obesidade por desequilíbrio hormonal. Então, foi dessa forma que eu fiz o raciocínio clínico, ok? O mais interessante, eu quero que em algum momento aqui você vai ver esse protocolo, tá bom? Eu estou falando sobre ele, olhando para ele aqui, passando para vocês, para que eu não esqueça nenhum detalhe, mas ele vai estar aqui para vocês. Eu acho interessante, pessoal, que foi fantástico. Quando vocês olharem para essa foto, primeira sessão, em 28/9, no dia seguinte, eu trabalho com laser, tá? Nesses pontos. No dia seguinte, ele me relatou que ele enxergava um clarão. Ele enxergava assim algo mais claro. E isso já me despertou uma força de ânimo, né? Porque o não a gente já tem, né? E aí fiz esse tipo de trabalho nele, só apareceu essa questão desse clarão. Ele continuava bastante debilitado. Em algum momento que eu estive lá, foi na segunda sessão, a pressão dele estava muito, muito, muito baixa. E eu entrei também com aromaterapia para que aumentasse um pouquinho. Obviamente que eu verifiquei a pressão antes, e como nós sabemos, quem trabalha com aromaterapia clínica sabe que o óleo essencial para permear, para cair na corrente sanguínea, ele leva aí menos de 1 minuto, gente. Então eu utilizei o alecrim no pulso e para ele cheirar, eu não imaginava que ele estava passando mal no momento que eu cheguei, né? Ele estava com a boca meio arroxeada, estava muito pálido, transpirando demais também. Não é devido só ao que estava acontecendo, a quantidade de medicamentos que ele estava ingerindo, ok? Então, o que eu fiz? Eu pedi para que ele inalasse, coloquei 3 gotinhas, apliquei no pulso primeiro, obviamente eu verifiquei a pressão antes, coloquei no pulso, na mão, e pedi para que ele inalasse e segurasse, só depois soltasse. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, se você leva 5 segundos para inspirar, você segura mais 5 segundos e depois você solta mais 5 segundos, tá bom? É assim que a gente faz. E ele repetiu isso umas 4, 5 vezes. Aí eu aguardei mais ou menos 1 a 2 minutos e já fui verificar a pressão dele e ela já tinha alterado, já tinha subido. Aí, conversando um pouquinho com ele, esperei ele melhorar mais e aí fui fazer a segunda sessão. Ocorre que na segunda sessão eu resolvi que eu ia ainda trabalhar alguns pontos emergenciais de acupuntura na massagem. Então, eu utilizei um alta frequência, vocês vão ver uma foto aí na segunda sessão eu aplicando um alta frequência em pontos oculares e em volta também do olho parando por mais tempo, dando uma pausa por mais tempo nesses pontos e também pedir para que ele continuasse fazendo essa mesma massagem de acupressão, pressionando e massageando aí
no entorno do olho. Eu mandei os pontos para que ele fizesse isso em casa. Tá bom? Foi dessa forma que eu fiz o segundo protocolo dele. Foi dia 6/10, então basicamente aí 7 dias depois. O que mais que foi interessante nisso tudo? Quando ele chegou no médico, o olho dele tinha aberto um pouco. Na segunda sessão ele tinha aberto aí uns meio centímetros mais ou menos, 5 milímetros, né? E o médico quis saber o que era aquilo na orelha dele, né? E ele não sabia muito bem explicar o que era, e falou assim: foi isso aqui que tá abrindo meu olho. Foi bem assim mesmo. E o médico ficou encantado. Ele não só incentivou, que pediu para que continuasse, porque ele foi uma das pessoas que queria fazer a cirurgia e não tinha o que fazer, tinha que fazer a cirurgia e ponto final, certo? Bom, o que foi bacana disso tudo? Que vocês vão olhar as fotos aí do antes e depois. Eu fiz mais uma e o surpreendente, assim, 3 sessões foram suficientes para que esse olho abrisse e acontecesse tudo o que aconteceu depois. Então, não só abriu esse olho dele, quando abriu, ele ficou completamente estrábico e enxergando 2 imagens. Ele enxergava duplo. E eu brincava, falava assim, eu já sou insuportável sozinha, imagina mais uma de mim, né? Porque ele falava, tô vendo 2 de você. E a gente brincava com isso, né? Justamente por essa questão. Mas já era uma vitória, não importa que estava estrábico, né? Eu achei que parava ali, né? E para minha surpresa, eu tive que sair por problemas pessoais para resolver alguma coisa. Eu fiz só 3 sessões e pedi para que ele não removesse esses pontos na minha ausência, porque era importante que ele fizesse então estímulo nesses pontos. Existem estudos comprovando que o estímulo da auriculoterapia ele perdura por até 14, 15 dias. Existem estudos científicos para isso. Então, pessoas que falam tem que tirar, depende, né? Se você faz um estímulo com laser, e aqui vem a coisa fantástica né, desse tratamento, o estímulo com o laser, quando eu pensei nessa terceira sessão, eu pensei assim, poxa vida, a hipófise está ferida, está machucada, mas que lado é? É mais do lado direito? É mais do lado esquerdo? É atrás? É na frente? Porque ela parece uma ervilha, né? Ela é pequenininha. Quer saber? Eu vou aplicar o laser no ponto da hipófise, na outra orelha também. Porque na auriculoterapia neurofisiológica, se a pessoa é destra, a gente trabalha a orelha direita. Mas se o problema é do lado esquerdo, a gente faz o ponto local lá na orelha esquerda. E os pontos como baço, tal, essas coisas, também é na orelha esquerda. E aí o que eu fiz? Eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Eu vou colocar alguns pontos na orelha esquerda. E quando eu coloquei a luz do laser em cima do ponto da hipófise, ele fez, nossa! Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu senti um negócio tão esquisito. Aí eu tirei e coloquei de novo. Tá sentindo? Ele, tô, é bem lá dentro da minha cabeça. Então, para aqueles que não acreditam no laser de baixa intensidade, ele estava lá dentro da cabeça dele, porque é onde fica a hipófise. E foi o bingo depois. Quando abriu, ele ficou completamente estrábico e enxergando 2 imagens. Ele enxergava duplo. E eu brincava, falava assim, eu já sou insuportável sozinha, imagina mais uma de mim, né? Porque ele falava, tô vendo 2 de você. E a gente brincava com isso, né? Justamente por essa questão.
Mas já era uma vitória, não importa que estava estrábico, né? Eu achei que parava ali, né? E para minha surpresa, eu tive que sair por problemas pessoais para resolver alguma coisa. Eu fiz só 3 sessões e pedi para que ele não removesse esses pontos na minha ausência, porque era importante que ele fizesse então estímulo nesses pontos. Existem estudos comprovando que o estímulo da auriculoterapia ele perdura por até 14, 15 dias. Existem estudos científicos para isso. Então, pessoas que falam tem que tirar, depende, né? Se você faz um estímulo com laser, e aqui vem a coisa fantástica né, desse tratamento, o estímulo com o laser, quando eu pensei nessa terceira sessão, eu pensei assim, poxa vida, a hipófise está ferida, está machucada, mas que lado é? É mais do lado direito? É mais do lado esquerdo? É atrás? É na frente? Porque ela parece uma ervilha, né? Ela é pequenininha. Quer saber? Eu vou aplicar o laser no ponto da hipófise, na outra orelha também. Porque na auriculoterapia neurofisiológica, se a pessoa é destra, a gente trabalha a orelha direita. Mas se o problema é do lado esquerdo, a gente faz o ponto local lá na orelha esquerda. E os pontos como baço, tal, essas coisas, também é na orelha esquerda. E aí o que eu fiz? Eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Eu vou colocar alguns pontos na orelha esquerda. E quando eu coloquei a luz do laser em cima do ponto da hipófise, ele fez, nossa! Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu senti um negócio tão esquisito. Aí eu tirei e coloquei de novo. Tá sentindo? Ele, é bem lá dentro da minha cabeça. Então, para aqueles que não acreditam no laser de baixa intensidade, ele estava lá dentro da cabeça dele, porque é onde fica a hipófise. E foi o bingo desse tratamento, né? Quando eu tive essa atitude, esse olho corrigiu completamente, a visão dele está corrigida, ele está trabalhando normal, e o olho ficou até mais aberto. Ele pediu para que eu fizesse no outro para que melhorasse esteticamente, porque para ficar mais jovem, né? Então, eu estou brincando com vocês, mas eu quero muito ajudar pessoas, tá bom? Eu espero que todo este trabalho fantástico seja aí divulgado e eu conto com vocês para isso, tá bom? Usando a estreia do meu canal para falar desse caso devido à importância dele, mas nesse canal a gente vai tratar de inúmeras questões, tá? De fitoterapia, de problema de terapia capilar, de problemas de patologias no couro cabeludo, enfim, e de outros tipos de situações, inclusive energéticas. Então, eu agradeço a vocês e espero que todos usufruam da melhor forma possível desse material. Beijo!